Oi, pessoal! Nós estamos de volta para mais uma aula de História do Ciclo 4 e agora nós vamos direcionar essa aula para o 9º ano, tá? Para o 9º ano. Eu sou a professora Cláudia Márcia Dias e hoje nós vamos ver o fim da República Oligárquica, tá? Olha só, gente. O nosso tema de hoje é o fim da República Oligárquica, que durou de 1894 a 1930, tá? Primeiro, o que é uma república? Vamos entender, para a gente poder entender o termo república oligárquica. Uma república é uma forma de governo na qual o governante é eleito pelo povo. Nesse caso aí, era o presidente, tá? É o presidente. O que é uma oligarquia? É o regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Gente, no caso, a república era oligárquica de 1894 a 1930, porque quem dominava essa república, quem dominava essa política, esse governo, tá, eram os coronéis ligados, olha aqui, gente, os coronéis ligados a São Paulo e Minas Gerais. Essa imagem aqui mostra, né, a cadeira da presidência. De um lado está São Paulo e de outro lado está Minas Gerais, tá? Ó, tá São Paulo e Minas. Se vocês perceberem, na parte inferior, tá? Na parte inferior aqui da imagem, são os outros estados tentando chegar à presidência. Mas nesse momento, nessa época, olha só, Rio Grande do Sul, Paraíba, aqui a Bahia, se eu não me engano, que eu uso óculos, minha visão não é muito privilegiada, mas eu acho que é a Bahia aqui. Então, todos esses estados aqui, eles não tinham vez, digamos assim, na presidência. Sempre era ou um presidente de São Paulo ou um presidente de Minas Gerais. É como se a cadeira da presidência fosse inalcançável para esses outros estados, tá? Porque 4 anos era São Paulo. Nos outros 4 anos era Minas Gerais. Eles se revezavam. 4 São Paulo, 4 Minas Gerais. 4 São Paulo, 4 Minas Gerais. Por causa disso, tá? Essa república, né? Ela também é conhecida como a República do Café com Leite, ou, né, por causa da chamada política do café com leite. A gente chama, República do Café com Leite. Por que café com leite? Porque São Paulo era um grande produtor de café, tá? E Minas Gerais era um grande produtor de leite, apesar de também produzir café. Então, o que eles faziam? Eles se revezavam para poder defender os interesses deles. Defender os interesses dessas oligarquias, desses grupos pequenos que precisavam estar na presidência para poder manter o café em alta, para poder continuar a lucrar, para poder continuar a produção de café, tá? E a valorização do café. Como é que eles faziam isso, né? Como é que eles conseguiam sempre se revezar, tá? O que acontecia, né? Para eles se revezarem no poder. Olha para cá, gente. Em geral, eles utilizavam o chamado voto de cabresto, tá? Os grandes proprietários de terras, que eram chamados de coronéis, por isso o coronelismo, eles tinham os chamados currais eleitorais. Nesses currais eleitorais moravam os eleitores. Pessoal, olha só. Olha aqui. Para cá, por favor. Não é que os eleitores morassem nos currais, tá? Vamos imaginar um grande proprietário de terra, um fazendeiro. E esse fazendeiro tinha os seus agregados, tinha os seus trabalhadores, tinha a família dos trabalhadores, tinha os seus afilhados, tá? Os coronéis, que eram grandes fazendeiros, eles pegavam por afilhados muitas pessoas, tá? Qual era a ideia deles? Eles ajudavam esses agregados, esses trabalhadores, esses afilhados, porque depois as pessoas acabavam retribuindo os favores que eles recebiam dos coronéis, como comida, uma terra para morar, tá? Com o voto. Gente, presta atenção nisso. Davam
beneficiavam, mas eles exigiam, em contrapartida, o voto. Não venda o seu voto. Tá? Hoje em dia a gente não precisa retribuir favor nenhum para político. A gente pode simplesmente votar em quem a gente quiser, até porque o voto ele é secreto. Mas nessa época aqui, o voto ele era aberto. Por isso que a gente chama de voto de cabresto. Tá? Por quê? Porque quando a pessoa ia votar, sempre tinha alguém olhando em quem ela ia votar. E se ela não votasse de acordo com as vontades daquele coronel onde ela morava, das terras onde ela morava, né, coisas terríveis aconteciam a essa pessoa. A pessoa era perseguida, às vezes apanhava, tinha propriedade incendiada, eram assassinadas. Mas hoje em dia o voto secreto te dá essa liberdade de votar em quem você quiser. Ah, não quero votar nesse, quero votar nesse. Ninguém vai saber. Apesar das pessoas dizerem que as urnas, elas são fraudadas, né? O sistema eleitoral brasileiro, essa apuração de votos no Brasil, é um dos melhores do mundo. Tá? As pessoas elas desacreditam porque elas não aceitam derrota. Perdeu, caramba, perdeu. Aí, por não aceitar derrota, ficam desvalorizando o sistema eleitoral. Mas votem em quem vocês querem votar e não por apadrinhamento político. Ah, mas eu quero votar nele, tá? Vota, não tem problema. A vontade é tua. Mas nesse momento aqui, a pessoa ela era obrigada a votar no candidato do coronel, mesmo que ela não quisesse. Mesmo que ela dissesse, não, mas eu não quero votar nele. Não, você vai votar. Porque senão você vai sofrer as consequências, tá? Corta pra cá. Esses coronéis, eles exerciam poder local desde o período colonial. Tá? Eles dominavam o eleitor por meio do voto de cabresto. Olha só, gente, essa imagem do voto de cabresto. Tá? Um coronel com uma xícara de café. Olha só, uma xícara de café. São Paulo e Minas Gerais, bem atual, né? Essa xícara de café. Essa caneca de café. São Paulo e Minas Gerais com um coraçãozinho, como se fosse uma relação, um relacionamento sério, igual como a gente posta no Facebook. Levando o eleitor pelo cabresto. Olha só. Tá vendo? E o eleitor com o voto na mão. Às vezes o eleitor chegava para votar já com as orientações do coronel, né? Muitas vezes esses eleitores não sabiam nem ler, nem escrever e acabavam votando em quem o coronel direcionava, né? Eles ensaiavam o voto e lá na hora eles votavam na frente de todo mundo, não podiam nem recuar, tá bom? Só para a gente relembrar, tá? A política do café com leite é o nome que se dá ao processo de alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, que ocorreu durante a chamada República Oligárquica, a fase da República Velha, tá? Que a Primeira República, né, a República Velha, começou em 89 e terminou em 1930, tá? E a República Oligárquica, ela teve início em 1898, sob a presidência de Campos Salles. Olha só, gente, essa alternância de poder, uma gangorra, né? Uma hora São Paulo está em cima, aí outra hora Minas Gerais. Então, eles se alternavam através do voto do cabresto, através do coronelismo, tá bom? Nesse momento, tá? Nesse momento de divisão de poder entre Minas e São Paulo para privilegiar as exportações, surge o chamado movimento tenentista, o chamado tenentismo. O que foi o tenentismo? O tenentismo foi um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. Esse corpo de oficiais era composto, em geral, por tenentes e capitães, que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político impostos pelas oligarquias. O surgimento do tenentismo na década de 1920 remonta à campanha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente e enfrentou a concorrência de Nilo Peçanha, apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. A candidatura de Nilo Peçanha ficou conhecida como Reação Republicana e sua chapa procurou conquistar o voto das classes médias urbanas. Foi durante essa campanha eleitoral que a imagem de Arthur Bernardes como político antimilitar popularizou-se por causa de cartas falsas
que foram veiculadas com supostas críticas feitas por ele aos militares. Aqui, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. São Paulo e Minas se uniam, lançavam um candidato. Nesse momento, em 22, eles lançaram Arthur Bernardes. Aí todo mundo, nossa, Arthur Bernardes existiu? Existiu, né? A gente sabe que existe uma rodovia chamada Arthur Bernardes ali para as bandas ali do aeroporto, que vai ali para o telégrafo, chega em Coraci. E o Arthur Bernardes, ele foi um presidente do Brasil, tá? E representava Minas e São Paulo. Só que nesse momento começou a surgir cartas, né? Cartas onde o Arthur Bernardes, digamos assim, falava mal dos militares. E o Arthur Bernardes disse que não fui eu que fiz isso, eu não fiz isso, eu não escrevi essas cartas. Mas já estava lançada, né? Já estava lançada a notícia de que ele não gostava dos militares e foi difícil ele rever isso, ele retirar, digamos assim, essa impressão que os tenentes tiveram dele, que os militares tiveram dele, tá? Pra gente ver como as notícias falsas, elas definem uma eleição, né? Elas definem os rumos da história, porque a partir disso, a partir dessas fakes, né? A partir dessas notícias falsas, dessas potocas, a gente pode falar assim, né? Bem paraense, os militares retiraram, digamos assim, começaram a protestar, melhor dizendo, contra a República Oligárquica. Na verdade, eles já tinham um ressentimento contra a República Oligárquica, né? Porque antes dos civis governarem o Brasil, quem governava o Brasil eram os militares, o exército, né? Que foi retirado do poder. Depois vieram os militares governar o Brasil e os militares ficaram ressentidos e isso aumentou com essas cartas que foram atribuídas a Arthur Bernardes. Arthur Bernardes escreveu contra o exército, escreveu contra os militares, tá? Isso fez aumentar, né? Aumentar o descontentamento dos militares com o governo, tá? Oligárquico, representado por Minas e São Paulo, tá? Representado por Minas e São Paulo, nesse momento, como candidato, o Arthur Bernardes. Vamos voltar aqui. Apesar de ter sido divulgado à época que os documentos eram falsos, a relação dos militares com Arthur Bernardes desgastou-se profundamente. A situação agravou-se de maneira definitiva quando o presidente Epitácio Pessoa ordenou o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca. A partir daí, iniciou-se um movimento de revolta e contestação dentro do Exército contra os governos da Primeira República. E esses movimentos culminou com os 18 do Forte, onde 17 tenentes e um civil armados saíram do Forte de Copacabana e foram assassinados, tá? No momento que esses 18 do Forte saíram do Forte de Copacabana, quase não sai, do Forte de Copacabana, eles saíram armados. Olha só, gente, eles saíram armados e eles enfrentaram as forças do governo, tá? Desses 18 que saíram armados do Forte, apenas 2 sobreviveram, tá? Em 1926, o Washington Luiz é eleito, tá? É eleito presidente do Brasil. Então, nos primeiros anos do governo do Washington Luiz, a economia brasileira ia muito bem. Mas, como a gente estudou na aula passada, em 1929 ocorre a Grande Depressão, a chamada crise de 29. É nesse momento que os Estados Unidos quebra economicamente, é nesse momento que os Estados Unidos deixa de comprar o café brasileiro. Em consequência disso, sendo o café a base da economia brasileira naquela época, o Brasil também quebra. Já pensou, gente? Né? O que aconteceu, né, nesse momento? O que aconteceu com a política brasileira, com a economia? A economia a gente já sabe que quebrou, a gente viu isso na aula passada. E a política brasileira, né? Em que a crise de 29 influencia nos rumos políticos do Brasil. O Washington Luiz, ele é paulista, tá? Ele é paulista. Então, em 1926,
ele é eleito. Em 29, ele deveria indicar um mineiro para presidente, né? Na sucessão seria um mineiro. Se ele era paulista, café com leite, café, leite, café, leite. Agora está na vez do mineiro. Mas ao contrário do que se esperava, ele indica um paulista. Tá? Ele indica um paulista. Ele apoia um candidato de São Paulo para presidente do Brasil. Vamos aqui. É nesse momento que ocorre a chamada quebra da política do café com leite. Né? Ora, se o acordo era 4 anos São Paulo, 4 anos Minas, por que o Washington Luiz indica novamente um candidato de São Paulo? Gente, é o que eu falo sempre para vocês em sala de aula. Aqui, por favor. É o que eu falo sempre para vocês em sala de aula. Eu falo para os meus alunos em sala de aula. Dependendo do grupo que a gente pertence, a gente vai defender os nossos interesses, né? Bom, se eu pertenço à categoria de professores, eu vou defender os interesses da categoria de professores. Se eu pertenço ao grupo dos alunos, à categoria de alunos, os alunos têm que se defenderem, têm que arrumar uma forma, né, de garantir os seus direitos. Eu sempre falo isso para os meus alunos em sala de aula, né? Se o presidente era de São Paulo e foi indicado um outro paulista, o que aconteceria? O presidente de São Paulo, eleito, né, defenderia os interesses de São Paulo, defenderia os interesses do café, né, da exportação do café do estado de São Paulo, com certeza. Tá? Então, a ideia era proteger a economia paulista. Então, nós vamos indicar um outro paulista. Tá? Nós vamos indicar um outro presidente de São Paulo. Acaba rachando, gente, o café com leite. O grande aliado, que é Minas Gerais, deixa de apoiar São Paulo e faz uma chapa com outros estados do Brasil. Vamos aqui, vamos continuar. Quando eles indicam Júlio Prestes, tá? Quando eles indicam Júlio Prestes para suceder o Washington Luiz, as elites regionais de outros estados se unem. E somando a elas, vai Minas Gerais. Então, nesse momento, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba lançam como candidato, Júlio Prestes é lançado por São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba lançam Getúlio Vargas. Né? Getúlio é candidato a presidente junto com João Pessoa, a vice. Tá? Utilizando o voto do Cabresto e fraudando as eleições, vice Júlio Prestes. Tá? Uma coisa aqui, gente, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas eu acho que vocês viram em sala de aula com o professor de vocês. Quando São Paulo não conseguia vencer legalmente, eles fraudavam as eleições. Como a professora fraudava as eleições? Eles sumiam com as urnas onde a oposição ganhava. Ah, nesse distrito aqui, quem vai ganhar é a oposição. Então, vamos sumir com essas urnas. Eles sumiam com as urnas, tá? Eles aumentavam o número de eleitores, eram chamados eleitores fantasmas das sessões. Pessoas que já haviam falecido votavam. Então, de uma certa forma, eles burlavam, tá, o processo eleitoral, eles falsificavam, eles fraudavam para dar a vitória para São Paulo e Minas Gerais. Para continuar no poder, fraudaram mais uma vez. Né? Isso era comum durante a República Oligárquica. Muito comum mesmo. Até a instalação do voto secreto foi que foi mudando essa situação aqui no Brasil. Mas, quando eles fraudaram as eleições, o grupo que perdeu não se contentou. Já vi isso. O grupo que perdeu não se contentou, tá? Não se contentando, eles começaram a se movimentar para derrubar o governo de quem venceu, do Júlio Prestes. Nós não vamos deixar ele assumir, porque foi fraudado, esse tipo de coisa, tá? E começaram a incentivar, a tomada do poder. Golpe, gente. Começaram a tramar um golpe
contra as eleições, que na verdade foram fraudadas, tá? E no meio disso tudo, João Pessoa é assassinado, tá? João Pessoa, quem fala assim, mas João Pessoa não é a capital lá da... Exatamente, tá? Mas era uma pessoa, João Pessoa era uma pessoa, era um político. Vocês prestem atenção, a maioria das ruas, dos locais onde a gente frequenta, são nomes de políticos ligados à República, né? A Presidente Vargas. Faz muito tempo que um aluno meu, uma aluna minha, descobriu que praticamente em todos os locais do Brasil, as capitais do Brasil, existe uma avenida com o nome de Presidente Vargas. Olha, professora, eu fui em tal lugar e lá tinha uma Avenida Vargas. Eu sim. Aí foi que eu expliquei para eles em sala de aula que a República, né, ela sempre faz homenagem aos seus grandes políticos. Presidente Vargas, né, senador Lemos foi um político paraense, né? Então eles sempre colocam nomes desses ditos heróis, né, de pessoas importantes, nos locais públicos, para não serem esquecidos. Tá? Então, João Pessoa ele é assassinado. No momento que João Pessoa é assassinado, causa uma comoção. Tá? Causa uma comoção. Vamos ver aqui, gente. Então, aqui, por favor. Ocorre o assassinato de João Pessoa, que é o motivo para o golpe. Tá? Que é o motivo para o golpe. E esse golpe, que foi articulado por Getúlio Vargas e Góes Monteiro, ocorre no dia 24 de outubro de 1930. E, por causa disso, ganhou o nome de Revolução de 30. Tá? Olha aí, gente, o Getúlio Vargas, a chapa dele, né, a Aliança Liberal, que concorreu com o Júlio Prestes e perdeu. E lá em cima, o título do slide, que é Revolução de 30. Revolução de 30. Por que eu coloquei essa interrogação aqui em cima na Revolução de 30? Porque o Getúlio Vargas, ele representava os interesses das oligarquias do sul, de Minas e Paraíba. Enquanto que o Júlio Prestes, ele representava os interesses de São Paulo. Então, Júlio Prestes representava o interesse de São Paulo e o Getúlio Vargas representava os interesses de outras oligarquias. Pergunto para vocês, olhem para mim, por favor. Meninos, prestem atenção. Aqui, por favor. O que é uma revolução? Uma revolução é quando ocorrem grandes transformações. Não é isso que a gente vem aprendendo desde o início? Houve grandes transformações nessa mudança? O Getúlio representa as oligarquias do Sul e Minas e o Júlio representa as oligarquias de São Paulo. Né? Houve? Não. Para mim não foi revolução. E vocês? Para vocês? Continua representando as oligarquias. Que transformação, que grande transformação ocorreu nessa Revolução de 30? A gente pode dizer que a revolução foi um golpe. Tá? Foi um golpe, não foi uma revolução. A gente já aprendeu isso, então não tem o que discutir, tá bom? Se vocês quiserem discutir, a gente pode debater em sala de aula quando a gente voltar. Anota aí, falar com a professora Cláudia sobre essa história de ser revolução ou golpe. Ou então falar com o professor de vocês em sala de aula mesmo, né? Qualquer professor de história vai abrir um debate sobre essa situação aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. A Revolução de 30 é considerada o acontecimento da história do período republicano brasileiro que pôs fim à chamada República Velha. E, mais do que isso, foi o acontecimento que também deu fim às articulações políticas entre as oligarquias regionais do Brasil, que sobrepunham os seus interesses particulares aos interesses do Estado e da nação como um todo. O principal protagonista da Revolução de 1930 foi Getúlio Dornelles Vargas, então presidente, nome que se dava aos governadores da época do estado do Rio Grande do Sul. Olha aí, gente, Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, em 31 de outubro de 1930, alguns dias após a Revolução de 1930. Quando Getúlio Vargas assumiu o governo, ele instalou o chamado governo provisório. Olha esse governo provisório, gente. Um governo provisório que durou 4 anos.
1930 a 1934. O Getúlio entrou provisoriamente e acabou ficando, tá? Ele ficou ali. Então, durante esse período chamado governo provisório, que foi o primeiro governo Vargas, a gente vai continuar vendo o governo Vargas nas próximas aulas, tá? Vargas, ele depõe o Washington Luiz e assume o poder, tá? O Júlio Prestes ainda não havia assumido, já estava no final, tá? Estava no final do governo do Washington Luiz. No momento que está no finalzinho, em outubro, o Vargas entra, toma o poder, depõe o Washington Luiz e assume provisoriamente. Também, para cá, a criação de novos ministérios. Olha só, gente, foi no momento do governo provisório de Vargas que se cria o Ministério da Educação, que existe até hoje, o Ministério do Trabalho, que infelizmente foi extinto, né? Mas a gente tem fé que vai voltar. O Ministério da Indústria e Comércio. Nesse momento também, ao fechamento das instituições legislativas e a promessa de uma nova Constituição. A criação do CNC, Conselho Nacional do Café, e também a criação de novas estratégia econômica, diversificando a produção. É no momento que ele descentraliza do café e começa a incentivar também a industrialização, outros produtos para serem exportados, para também ajudar na economia que estava em crise, né? Por causa do problema lá nos Estados Unidos, em 29, tá? Olha só, pessoal. No momento que o Vargas assume provisoriamente, ele fecha, tá? Ele fecha todas as instituições legislativas, tá? Ele coloca no lugar dos presidentes de Estado, que eram na nossa época, hoje seriam os governadores, ele coloca interventores, porque todos esses presidentes de Estado estavam ligados à oligarquia, tá? Então, para ele não ser boicotado, ele resolve retirar esses representantes das oligarquias do poder de todos os estados e manda os interventores para os estados, para governar os estados. Esses interventores eram os antigos tenentes, tá? Normalmente era um tenente que tinha apoiado o Getúlio Vargas, porque ele teve o apoio dos tenentes nessa situação. Aí ele chama os tenentes e esses tenentes assumem a presidência dos estados, que seria como se fosse o governo do estado, tá? Um governador de estado. E fica até 34, provisoriamente. Depois ele assume de forma constitucional. Mas isso já é assunto para uma próxima aula, tá bom? Aí a gente espera vocês aqui nas nossas próximas aulas, que vai ficar muito legal. Tchau, pessoal. Até a próxima.